Ok? Ok. Então, amados irmãos, vamos ler aqui 1 Coríntios 13, versículo 11, com o tema Como funciona o mundo espiritual, ok? Quando eu era menino, isso é Paulo falando. Paulo está falando aqui. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olha só que interessante. O próprio Paulo, que era um homem de Deus, ele viu que na caminhada dele tinha uma época que ele era... não é que ele perdeu a juventude e não era mais jovem na mente. Não, mas tinha um lado dele que era um lado que não era para ser mais menino, era para ser maduro. E todos nós temos um lado assim que a gente, talvez quando a gente começa na caminhada, a gente pensa de um jeito, né? Fala de um jeito, sente de um jeito, como ele está falando aqui, mas quando a gente decide ser maduro na fé, a gente tem que parar com isso, né? Então a vida cristã é constantemente uma transformação. Aí o versículo 12 diz assim: porque agora vemos por espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Eu quero ler o versículo 9, um pouquinho antes, 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. É essa palavra aqui. Ou seja, quando você recebe uma palavra profética, é em parte. Não é toda a sua vida. Quando alguém diz assim, Deus tem isso e isso para fazer na sua vida, aquilo ali é em parte, não é toda a sua história, né? Aquilo ali é uma parte, é algo que Deus está acrescentando para você entender melhor ainda o que Deus tem na sua vida. E deixa eu te contar um segredo. Às vezes, nem a pessoa que profetizou sabe o que Deus tem na sua vida. A pessoa vai pensar do jeito dela. Ah, eu profetizei isso, ele, né? Ele ou ela profetizou isso, então você tem que fazer assim. Você tem que ser assim. Você tem que fazer aquilo que Deus tem na sua vida desse jeito. Só que muitas vezes acontecia na Bíblia dos profetas profetizar e eles profetizar, claro, mas não saber tudo. Então, o profeta, ele profetiza aquilo que é para ele falar, mas às vezes nem ele entende tudo que está acontecendo. Isso é um grande mistério. Amém? Então, o profeta, alguém que passa para você uma palavra de Deus, nem sempre ele sabe o que está acontecendo na sua vida. Então, às vezes você diz, nossa, isso me tocou, aí você completa, porque essa semana aconteceu isso, ou esses dias aconteceu isso, e realmente, né? Mesmo que Deus revele é uma coisa profunda, mas a pessoa que trouxe aquela palavra não vai saber de tudo, né? E nem o próprio Deus, nem é desejo de Deus que as pessoas saibam de todos os detalhes, porque Deus deseja permanecer Deus na nossa vida, né? Então, se a partir de algum momento a gente pensar que alguém tem superpoderes, que ele vai resolver nossa vida, que ela vai resolver nossa vida, a gente vai perder a visão de Deus. A gente não vai ser mais dependente, ok? Então, é bom sempre lembrar disso. Então, quando se trata do mundo espiritual, é em parte. A gente não sabe tudo. Só que a gente tem a Bíblia. Nós temos experiências, só que todas as experiências que a gente tem que ser baseada em algum lugar na Bíblia. E às vezes a gente diz assim, mas pastor, não tem tudo escrito na Bíblia. Não, a gente que não viu, né? A gente que não viu. Tudo que tem ali, que a gente vê e é verdadeiro, tem pelo menos uma pista na Bíblia. A gente que não viu. Então eu quero dar umas pistas para você aqui, umas dicas, e vocês escrevem aí em nome de Jesus, ok? Você escreve o versículo e o capítulo. Efésios 6,
versículo 10. Mais uma vez, o nosso tema é como funciona o mundo espiritual. Efésios 6, versículo 10. Muito conhecido, que fala da batalha espiritual, que fala da armadura, que fala da armadura de Deus, e também ali fala de um detalhe, Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso é um mistério aqui, ó. A gente tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Não é a mesma coisa. Pensa comigo, por exemplo, você pode pegar um homem que ele tem a capacidade para levantar um peso. Ou seja, isso é a força que ele tem. Ele tem força. Mas se ele não treinar a força dele, ele não vai ter poder. Então ele pode ter o potencial, mas ele não usar aquele potencial. E alguém às vezes pode ter um potencial menor, mas se ele usar, às vezes vai parecer que ele tem um potencial maior, mas não, é que ele está usando, né? E nem sempre as pessoas despertam o seu potencial. Muitas pessoas estão sem despertar o seu potencial. Poderia dizer que todos nós, né, temos algo que a gente precisa despertar, né? Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, eu posso ter poder, mas não ter força para usar aquele poder. Você está entendendo esse mistério? Eu posso ter poder, mas não ter força para usar o poder. E aí a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha só, a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não sei se você se lembra quando Davi, ele foi para a batalha contra Golias, e ontem o Senhor me fez entender isso. Davi não quis a armadura de Saul. Quem lembra disso? Saul deu a armadura para ele, só que Saul era muito grande, né? Muito alto, e não coube. E Davi não se sentiu bem com aquela armadura, né? Só que a Bíblia diz assim, ó: vista a armadura de Deus. Imagina naquele momento Davi pensando assim: Saul, muito obrigado por você me oferecer a sua armadura, mas eu vou usar a armadura de Deus, tá bom? Imagina, irmãos, iam pensar que Davi era orgulhoso, né? Como assim você está dizendo que você não quer a armadura que eu tô te dando, um homem, um ser humano, você está dizendo que você vai usar a armadura de Deus? Porque a armadura de Deus é invisível. Então, naquele dia que Davi venceu Golias, ele estava revestido com uma armadura invisível, mas que era mais poderosa do que a armadura que Saul poderia dar para ele. Ok? Porque não temos que lutar. Agora vem contra carne e sangue. A nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra. Olha só, aí vai. Se eu fosse você, eu escreveria. Mas eu não sou você, mas se eu fosse, eu escreveria. Principado, a nossa luta é contra principado. Isso vai ser lição de casa, hein? Então escreve aí. Principado. Número 2. Potestade. Potestade. Nossa luta é contra potestade. Deixa eu voltar aqui. Nossa luta é contra potestade. Número 2, a nossa luta é contra os príncipes das trevas. Olha só, tudo bonitinho, organizado. Os príncipes das trevas. E contra as hostes espirituais. Ou seja, primeiro, principado. Segundo, potestade. Terceiro, príncipes das trevas. E número 3, hostes espirituais. Está tudo aqui no texto, né? Hostes espirituais da maldade. Aí você pergunta assim, pastor, eles estão onde? A Bíblia está falando aqui. Eles estão nos lugares celestiais. Então, quando os pregadores dizem assim, dá um grito para o diabo ouvir no inferno, né? É porque está meio estranho, porque aqui está falando que eles ainda estão no céu. Eles ainda não no céu de Deus, mas eles estão no céu ainda.
Eles não caíram totalmente ainda. Por isso que a gente sente, às vezes, o ar pesado, né? Então, se você prega, se eu prego, né? Só para as pessoas não brincar com a gente, porque sempre tem aqueles que estuda muito e fica com o nariz empinado e aí quer criticar todo mundo e aí vai te criticar. Se você estiver pregando e você falar assim, dá um grito para os demônios ouvir no inferno, né? Então, quando a gente fala as coisas, não é para falar na moda, né? É para falar como está na Bíblia, porque a moda pode às vezes estar errada. Então, nos lugares celestiais. Então, quando isso aqui você está entendendo como que funciona pela Bíblia. Quando Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, ele fala que ele teve uma experiência, que ele subiu para o céu, foi arrebatado, ele viu o paraíso e viu o terceiro céu, a Bíblia diz que ele ouviu palavras que ele não conseguia descrever. Era maravilha. Eu vou dar um exemplo aqui. Antes da minha filha nascer, e antes da gente decidir que, né, queria ter um filho ou filha, mas na verdade eu sabia que era filha, eu sonhei com a minha filha, né? Eu com ela no colo e ela agradecia a mim por ela nascer. Ou seja, mas ela não falava, mas eu ouvia a voz dela, né? Não dá para explicar. Aí, não dá para explicar como que no mundo espiritual as coisas se comunicam, né? Ela agradecia e eu olhava no olho dela e ali eu acordei maravilhado, né? E falei para minha esposa, né? E desde aquele dia, faz o quê? 3 anos, mais ou menos, que eu falei, nossa, quando eu tiver um filho, vai ser, ou seja, uma criança vai ser uma filha. Então, Estou ouvindo seu mãe não, pastor. Câmera parou, não tem voz. Também. Olha só, caiu a conexão aqui. Caiu a conexão aqui do meu celular. Mas já está voltando. Ok? Então, daqui a pouco eu apareço na tela. Então, o mundo espiritual funciona diferente. Às vezes a gente fala assim, por que Deus não fala comigo? Mas às vezes ele está falando no seu pensamento, no seu coração, por uma sensação. Você sente a voz de Deus. Às vezes não é ouvir, como a gente pensou ouvir. Você sente as palavras. Aí você sabe, ó, Deus está falando isso. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Ok. Então, aí você sabe, Deus está falando isso, isso e isso, né? Então, o mundo espiritual funciona diferente do que essa atmosfera que a gente vive, ok? Outra coisa que a gente acabou de ler no texto aqui é que o reino não, também está errado. Reino não, é império. Império é tomada à força. Império, há uma diferença, irmãos, de império e reino. Reino tem o rei que ele é o rei, ele é caridoso, ele é generoso, se ele não for com a sua cara, ele vai te julgar, né? Mas o rei, ele não conquista as coisas à força, matando os outros. Não é o estilo de Deus. Só que o inimigo, sim. Por isso que a Bíblia diz que ele não tem reino, ele tem império. Ele vai conquistando as coisas à força, obrigando as pessoas a servir a ele, obrigando as pessoas a fazer parte dele, obrigando as pessoas a fazer o que ele quer, obrigando pela tentação, por obras malignas. Então, o inimigo, ele obriga. Claro que ele não pode entrar se a gente não permitir, mas ele vem sem pedir permissão, lá no Éden. Ninguém chamou ele, mas ele estava lá. Olha só. Então,
A característica do nosso inimigo é que ele vem e ninguém chamou ele. O nosso Deus não. Ele vem, e se ele vem do nada é porque você chamou. Talvez a gente que não lembra, mas o inimigo não. Ele vem sem ser chamado. Ok? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque ele vai tentar nos atacar, né? Mas Deus é bom, Deus é forte, Deus é poderoso, ok? Então, outra coisa que a gente vê aqui é que cada categoria, ó, tem o principado, potestade, príncipes, hostes espirituais, ou seja, o exército espiritual da maldade, tá tudo organizado. É como se numa nação tem o presidente, tem o governador o presidente, ele comanda todo o país. Os governadores nas cidades, os prefeitos, né, os governadores nos estados. Senta aí, vai. Deixa eu só tirar aqui o som. Ok. O governador no estado, o prefeito na cidade. Então, olha só, cada um comanda uma região, cada um comanda um território. Por isso que tem país que você chega, você sente um tipo de maldade diferente, uma opressão diferente. Okay. Você sente uma coisa diferente. A batalha que tem no Brasil não é a batalha que tem na Alemanha. A batalha que tem na Alemanha não é a batalha que tem em Moçambique, né? A batalha que tem em Moçambique não é a mesma batalha que tem na China. Então, é por isso que a gente não pode pensar que a gente já sabe tudo. Porque você pode pensar, mas eu estou firme. Aí você muda de país, a tentação é diferente. O problema é diferente. O ataque é diferente. Porque ali o inimigo está organizado de maneira diferente. Não é assim nos países que a política é diferente? Por exemplo, a política no Brasil é de um jeito, a política na Alemanha é de outro? Então, assim também é. O inimigo é bem organizado, ok? E a gente também. Só que, agora vem, o inimigo é bem organizado, só que o império dele está falido. Mas aí você pergunta, pastor, por que a gente não vence então sempre? Porque a gente tem a vitória, mas a gente não se organiza. Ele está derrotado, mas ele se organiza. Olha que forte. Quem está entendendo esse mistério? Você pode ter força, se você não ficar organizado, não vai dar em nada. Você pode ter Deus, mas se você não organizar, não tiver tudo estruturado, organizado, a sua vida, sua família, a sua igreja, a sua vida espiritual, então você pode ter o grande vencedor do seu lado, que é o Senhor Jesus, que venceu o mal na cruz. Mesmo assim, você tem do outro lado um exército que perdeu na cruz. A Bíblia diz que o diabo perdeu na cruz. Eu quero ler essa passagem aqui, que está em Colossenses 1:13. O vídeo vai ficar gravado para vocês que quiser rever. Colossenses 1:13. Ele, olha só, ele, quem? Deus, né? Nos libertou, por isso que eu disse que não é reino, é império, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Deus nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino de Deus. Então a gente estava debaixo de um reino. Ok? Como que é isso? Não estou entendendo. Acho que eu saí de novo. Estou ouvindo de novo. Oh, meu Deus. Cadê? Arne. Pastor, você saiu de novo da câmera e não estou ouvindo nada. Olha só, vamos falar por aqui, ok? Vocês estão me ouvindo ainda, né? Vamos falar por aqui, já eu entro na câmera. Vamos falar que nem as pessoas gostam de falar. Bem hoje que a gente falou sobre batalha. Bem hoje que a gente está falando sobre... O inimigo está
tentando destruir o inimigo. Aí, Peraí. ele é derrotado. O inimigo está tentando, mas não tem poder, não. Aí. Derrotado em nome de Jesus. Peraí. Ok. Então, bem hoje nunca cai, né? Então, tá vendo aí? Então, vamos lá. Vamos continuar. Nunca cai. Tá sempre bonito aqui. Ele está tentando tirar nós da câmera. É isso. Amém. Então, Colossenses 2. Colossenses 2. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Colossenses 2, versículo, deixa eu ver, 15. Colossenses 2, 14. 2, 14 até 15. Colossenses 2, 14 até 15. Ó, vou ler bem bonitinho aqui. Havendo riscado a condenação à cédula, a acusação que estava contra nós, a qual de alguma maneira nos era contrária, ou seja, contra nós havia um papel espiritual que nos acusava, que dizia, ó, o Diego não pode sair desse império se ele não primeiro não me dá algo. A Maria, a Jússi, a Joilda, a Bia, não, eles não podem sair daqui. Na hora que Jesus foi te libertar, o inimigo disse isso. Não, ele vai ter que deixar alguma coisa aqui. Eu vou poder tocar em alguma coisa. Mas aí a Bíblia diz que na cruz, Jesus desfez tudo que estava contra a gente. Toda acusação, coisa do passado, acusação do passado e até acusação, embaraço que você talvez se embaraçar, Deus o livre, mas no futuro, porque isso Jesus fez a todo tempo. E pelo perdão você sempre pode voltar para a cruz. Amém? Nunca se esqueça disso. Pelo perdão, pelo arrependimento, você pode sempre voltar para os pés de Jesus. Você pode voltar. E isso você não pode deixar ninguém complicar a sua cabeça. Porque senão você erra e você pensa, nunca mais eu volto. Isso também acontece com as pessoas. As pessoas erram e pensam, eu errei, mas por quê? Às vezes as pessoas que errou eram as mesmas pessoas que sempre condenavam os outros também. E a Bíblia diz assim, o que você planta, você vai colher. Então, se você é uma pessoa que não tem misericórdia, a hora que você errar, você não tem misericórdia nem de você. Olha como é sério. Por isso que a gente tem que ter misericórdia, porque ninguém está livre de errar. E o dia que a pessoa que... Sabe aquelas pessoas que gostam de acusar? A hora elas acusam, se sente bem, forte, porque naquele momento elas estão fortes. Mas no momento que elas erram, elas nem conseguem se perdoar, porque vem assim, poxa, eu acusei todo mundo, falei que ninguém mais tinha chance, falei que né? Deus ia arrancar o braço, a perna, não tinha mais perdão, e agora as pessoas ficam com medo. Então Deus vai arrancar o meu braço, vai arrancar a minha perna. Por quê? Por isso que Jesus disse, se você não tratar os outros com misericórdia, você não vai receber misericórdia. Isso é muito sério, irmãos. E a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Ninguém está imune de nunca tropeçar. Tanto é que a Bíblia diz que o justo, ele cai 7 vezes. O justo. Então, vou também corrigir aqui. Nem sempre porque alguém errou, é porque, eu já sabia que ele não era convertido. Cuidado com essas palavras. Quando alguém erra, a gente diz assim, eu já sabia que ela não ia dar certo. Não. Às vezes pode ser que ela levou a sério, pode ser que ele levou a sério, mas mesmo assim ele errou. Então a gente não sabe tudo o que acontece no coração das pessoas, né? Então Jesus nos libertou. E aí a Bíblia diz aqui, muito interessante, que ele despojou. Colossenses 2, versículo 15. Pastor, a gente está ouvindo, não. Pastor, a gente não está lhe ouvindo, não. É só esperar, que daqui a pouco ele volta. Os expôs publicamente, ok? Então, a Bíblia diz que ele expôs publicamente. Pastor, o que significa expor publicamente? É humilhar. Irmãos, Jesus na cruz,
Ele humilhou. Ele humilhou os nossos inimigos espirituais. Ele não teve dó. Amém? Ele não teve dó. Jesus tem compaixão de seres humanos. Agora, não de demônios. Amém? E a Bíblia diz que na cruz, Jesus, ele desfez todo o poder das trevas. Então, a Bíblia diz que ele estava com arma. Os nossos inimigos usavam armas antigamente. Não sei qual arma, espada, arcos, claro que não limitado, que nem aqui a gente usa, mas eram armas espirituais. Só que na cruz, por isso que esse é o poder da cruz. Esse é o poder da mensagem da cruz, que na cruz, Jesus desarmou as principados e as potestades. Aí você diz, pastor, mas como que ainda às vezes eu vejo que algo me vence, algo vence o outro, tal. Vou te deixar um segredo aqui para a gente finalizar o dia de hoje. Eu sei que você quer mais, mas olha só. Quando a gente tem algumas coisas que dá arma na mão do inimigo. Número 1, viver no pecado. Não errar. Errar, você erra e pede perdão. Mas viver errando. Viver no erro. Por quê, pastor? Deus é Deus de vida. O inimigo é da morte. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado, ele dá uma força para o inimigo operar. O que vem antes? O inimigo ou o pecado? É que nem dizem, né? O que veio antes? A galinha ou o ovo, né? Então, a pergunta é, o que veio antes? O pecado ou o inimigo? Primeiro veio o inimigo só convidando. Só que ele não obriga ninguém a pecar, não pega o braço, não pega a perna. Mas depois quem erra é o ser humano. E aí que o inimigo entra. Por isso que lá em João 5, quando Jesus curou, agora deixa eu corrigir, deixa eu falar, depois eu vou corrigir um detalhe que às vezes a gente fala errado. Mas quando Jesus curou aquele homem que estava paralítico por 38 anos, ou há muito tempo, se eu não me engano, muito tempo mesmo, a Bíblia diz que Jesus foi até ele e falou, mas não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Olha só. Então, existem, não todas, mas existe um momento de doenças que o inimigo, por causa que a gente errou, ele conseguiu entrar. Aí alguém que vive assim, só em uma coisa, só concentra em uma coisa, pense em uma coisa, ouve um versículo e sai aí falando só um versículo para todo mundo, vai errar. Porque teve um dia que os discípulos falaram assim para Jesus, esse homem é cego. Quem pecou? Não é assim que a gente deve pensar, viu? Cuidado. Vê alguém doente, quem pecou? Não, isso é quem não tem revelação, porque naquele dia ninguém tinha pecado. Então, Sim. cuidado. Não é porque não entra nessa de alguém errou ou alguém está doente. Ah, então você errou, né? Não, existem situações que é porque alguém errou. Mas existem outras situações que é porque a pessoa simplesmente está doente. E existe outra situação que é o que Jesus disse, para que a glória de Deus se manifeste. Jesus falou, não foi o pai que pecou, não foi a criança que pecou, não foi não sei quem que pecou, é para a glória de Deus se manifestar. Por quê? Porque os discípulos, às vezes, ouviam uma coisa e pegavam aquilo para tudo. Ah, então todo mundo doente, eu vou aparecer por aí falando, você pecou, você pecou, você pecou. Não é assim. Jesus ensinava os discípulos dele, não seja um papagaio, não seja só uma pessoa que só repete as coisas. Peça para Deus em cada situação uma orientação. Porque vai ter momento que a pessoa vai ter que falar, ó, meu irmão, se você se arrepender, vai ter uma grande vitória.
Mas tem momento que não foi que a pessoa errou. Foi simplesmente um ataque. Ok? Então, vamos discernir. Por isso que existe uma coisa chamada discernimento, para nos proteger. Ok? Então, o que a gente aprendeu hoje? Antes da gente orar aqui, que eu quero orar por vocês, e vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Mas o que a gente aprendeu hoje? Primeiro, número 1, a gente aprendeu que o reino, o mundo espiritual, seja o de Deus, ou seja a parte do inimigo, é organizado. A gente vai falar nas próximas aulas sobre a parte de Deus. Se você quer ter vitória espiritual, você precisa se organizar. Se você, às vezes, a oração foi bem orada, o jejum foi bem feito, você falou bonito e falou de coração, mas se não tem organização, a vitória às vezes não vem. Você pode fazer tudo, você orou, você fez, aí você fala, as pessoas vão ser obrigadas a me dar aquele emprego. Mas se você não organizou, não chegou no horário no emprego, e aí? A oração foi forte, mas a pessoa talvez não chegou direito no emprego, não trabalhou direito, brigou com o chefe, já chegou querendo comandar, e diz, então a minha oração não foi forte. Não, não foi a oração que não foi forte. Foi a organização. Então, você vai perceber que todo homem de Deus, lá na Bíblia, que conquistou alguma coisa, era organizado. Por exemplo, José, antes de ele se encontrar com Faraó, ele fez a barba. Pastor, fazer a barba, eu tenho que fazer a barba antes de ir na igreja, e é pecado? Não tem nada a ver. Só que na época de Faraó odiava a barba. Só que em Israel é uma honra ter barba. Então, nas igrejas, não estou falando, para de brincadeira, mas tem igreja que tira a barba dos homens. Mas isso está errado, porque pela Bíblia, ter barba é uma honra. Né? Então, as igrejas às vezes estão se comportando como o Egito, que diz que a gente é faraó e você tem que tirar sua barba aqui. Não estou brincando, irmãos. Tá entendendo? Porque Faraó odiava a barba, mas era Faraó. E tanto é que a Bíblia diz que teve um dia que humilharam os soldados de Davi. Sabe como? Cortaram a barba. Então, tirar a barba, não hoje, mas antigamente, hoje você faz do seu marido, faz do jeito que é o estilo dele. Mas, antigamente, era uma desonra cortar a barba de um homem. Entendeu? Só que Faraó odiava a barba. Faraó, ele gostava, ele rapava a cabeça, rapava a sobrancelha, rapava a barba, rapava tudo. E aí, quando José foi se apresentar a ele, o que ele fez? Ele não falou assim, você tem que me aceitar do jeito que eu sou, porque eu sirvo a Deus, não. Ele falou, deixa eu ter sabedoria. Olha só que bonito. É uma mensagem de Deus para alguém aqui, para mim, para você. Deixa eu ter sabedoria. Não chega dizendo, eu creio em Deus, você é obrigado a fazer. Não, ele fez a barba. Olha só a humildade dele. No povo dele era uma honra ter barba, mas para ele não ter uma coisa entre ele e Faraó, uma briga, ele fez a barba. Olha que bonito. Olha que bonito. Ele fez a barba. A Bíblia diz, e tudo que a Bíblia diz não é sem sentido. A Bíblia não cita nada sem sentido. A Bíblia diz, e foi José e fez a sua barba, colocou uma roupa e foi diante de Faraó. Quer que eu dê mais uma? Ou seja, todo homem de Deus era organizado, sabia se comportar diante de reis. Deixa eu te contar um negócio. As pessoas gostam de falar que não precisa estudar. Por exemplo, tem pessoa que diz assim, eu sou analfabeto e tal, tal, tal. Não, se você é analfabeto, tanto faz. Não precisa falar para os outros. Quem está entendendo? Não precisa falar, ninguém precisa saber. Chega bonito, chega falando, não chega como coitado. Porque isso acaba com a sua imagem. E às vezes você orou, mas a sua imagem você mesmo derrubou. É que nem a pessoa que vai louvar e diz, eu não preparei nada, mas você me ouve aí, me acompanha. Ninguém vai te acompanhar se nem você sabe o texto. Né? A pessoa vai louvar e fala, eu não sei louvar, mas me acompanha. Não, não interessa se a voz é bonita ou não, faz bonito.
Não precisa ser sempre vítima. Quem está entendendo? Não seja vítima. Deus não trabalha com vítimas. Eu não sei o que eu vou falar. Não, fala. Não fala o que você não sabe. Faça. Faz o seu melhor. Faz o seu melhor. Faz o pouco, mas faz bem. Porque às vezes a gente tira a credibilidade de nós mesmos. Não é o outro, às vezes. É a gente que faz os outros não crer em nós. E quando alguém não consegue nos receber, a gente pode ter orado, pode ter jejuado. Se alguém não for com a nossa cara, ele não vai nos ouvir. Irmãos, isso é sério. Isso é muito sério. Então, por isso que a Bíblia diz que Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. Quando a gente diz assim, meu negócio é só com Deus. Sim, mas o marido precisa que você cozinhe. Você não pode chegar para o marido e falar, meu negócio é com Deus e eu não vou cozinhar. Como assim? Meu negócio é com Deus e eu não lavo o meu cabelo. Meu negócio é com Deus. Não. O marido vai olhar e falar, então fica só com ele. Fica só com ele. Não é assim, irmãs. Vamos ter sabedoria. Vou dizer um segredo aqui. O marido não gosta que a mulher se comporte como se Deus estivesse entre ela e o marido. Não faça isso. Às vezes tem briga no casamento porque parece que a mulher está colocando Deus ali. Não. Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas até o marido crente não gosta disso. Quando tudo para a mulher, ou vice-versa. Eu já ouvi testemunhos de homens que só pensavam em igreja, só pensavam em igreja, só pensavam em igreja, nunca tinha tempo para a esposa. Mas a gente acha bonito. Não, porque, viu, minha vida é só Deus. Deus, o próprio Deus disse para a gente cuidar da nossa família. Né? E isso também é batalha espiritual. Por quê, pastor? Porque lá na Bíblia, antes de falar da armadura, Deus fala da família. Olha só que forte. Porque se a gente não ajeitar nossa família, a gente começa a perder batalha espiritual. Por isso que antes de Deus falar armadura, principado, potestade, Paulo fala assim, ó, o filho tem que respeitar o pai. Porque não adianta o filho não respeitar o pai e depois querer enfrentar demônio. Não adianta o marido não amar a esposa e depois querer enfrentar demônios. Não adianta a esposa não cooperar com o marido, porque submissão não é ficar embaixo, submissão é estar na missão do marido. Olha só que forte. Submissão é a esposa estar na missão do marido. Não é ficar embaixo, não é ficar no pé, nada disso, ok? Então primeiro a casa, quando a casa está bem, a batalha espiritual é vencida. Quem crê nesse mistério? Quando a casa está bem, a batalha espiritual é vencida. Quando a casa não está bem, as batalhas começam a ficar estranhas. Você não tem fôlego, você não tem força para ir para o trabalho. Aí no trabalho você já começa a sentir uma pressão, sendo que se você tivesse bem em casa, já saísse bem de casa, como tem aquela planta que diz, comigo ninguém pode. Lembra da planta? Comigo ninguém pode. Se você se fortalecer, operando Deus na tua vida, ninguém impedirá. Amém. Sim? Então, guarda esse ensinamento que eu quero orar agora, profetizar algo na sua vida, mas guarda isso, o reino de Deus é organizado. E se você só for guardar um detalhe, claro que você vai guardar tudo, mas se você guardar só um detalhe para ficar meditando o dia inteiro eu preciso me organizar. Porque o império que luta contra mim está organizado. Lá no centro budista está tudo bonitinho. Até na manicure está tendo Buda lá. Você sabe, aqui na Alemanha, né? Tudo bonito. Aí eu quero ser do Oriente agora. Tem o Buda no TED, tem o Buda no Volvo, tem o Buda no mercado vendendo. Tudo bonito para eles, né? Na manicure. Não tem cruz lá, não tem Jesus lá, assim, só se for um cristão, mas tem aquelas coisas exóticas, porque as pessoas gostam, não? Uma pedra brilhando, uma imagem de budismo, Então, olha só, o inimigo, ele sabe ir pegando território. Ele sabe ir pegando território.
E a gente vai aprender a gente pegar o nosso território de volta. Quem está entendendo, quem crê? Amém. Você vai pegar de novo o seu território. Eu tenho uma mensagem aqui, né? A nossa tia aqui, tia Bia, né? Quando ela vai ali fazer essa obra de caridade do Bom Samaritano, que está conectado com o Ministério Fogo Santo, quando ela vai ali, ela está ganhando um território. Ela está ali naquele território. E quando as pessoas pensam, quem está fazendo essa obra de caridade? Quem está dando essas comidas? Quem está dando essa cesta básica? Ah, de novo, com certeza é um espírita. Aí ela diz, não, eu sou cristã. Olha só, ela está ganhando território. Ganhando território. Então, fazer a obra de Deus, irmãos, não é... Quando você for orar por quem faz a obra de Deus, não só ora, abençoa quem canta e quem louva. Quem canta e quem louva. Não. Não é só isso, quem canta e quem prega. A obra de Deus é muito maior do que você imagina. E é disso que eu gosto. Eu lembro de um chinês motorista que o trabalho dele era trabalhar no desenho gráfico para fazer os livros cristãos. Ele fazia a capa do livro e ele era muito maduro na fé, irmãos. Me deu grandes conselhos lá na Singapura, na Ásia, né? E alguém poderia olhar para ele e falar, mas eu nunca vi ele pregando, nunca vi ele louvando. Às vezes tem mais maturidade do que muitos que estão louvando e muitos que estão pregando. Que estava ali dando um conselho para mim, um pastor. E aí? Então, fazer a obra de Deus não é só cantar, pregar, né? Então, a gente deixa as pessoas tristes quando a gente fala, Deus vai te tirar do banco? Ok, amém, Deus vai te tirar do banco. Mas para onde? Você só tem valor se você pregar? Não. Deus só me vê se eu estou pregando? Por quê? Por que eu estou falando isso, irmãos? A gente precisa ser livre disso, porque tem pessoa que talvez nunca vai pregar tanto. Às vezes só tem um domingo por culto. E aí? Aí quem não prega se sente inferior? Não, 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 não. Não se sinta inferior do que ninguém. Faça a obra de Deus onde Deus te chamou. Ali, pastor, mas qual o sentido de tudo? O sentido de tudo, irmãos, é ganhar alma. E alguém que está distribuindo comida, às vezes está ganhando mais alma, do que um pregador que só prega de igreja em igreja. Ele só vai em igreja. E talvez ele nunca ganhou uma alma. Porque ele já está na igreja, que as pessoas já recebeu Jesus. Mas uma pessoa que está na rua, está ali no campo, num outro campo de batalha. A igreja também tem batalha, mas ele está num outro campo de batalha. E por isso eu abençoo, em nome de Jesus, a tia Bia, em nome de Jesus. Receba poder, receba graça, faça com toda alegria, porque Deus está contigo e Ele está te levando hoje para um novo patamar. Ele está subindo com você um novo degrau e Ele está te dizendo, tem valor. E Ele está dizendo, até pessoas de igrejas que te julgaram, falaram, cadê? Ela faz ou não faz? Cadê? Quero ver. Aleluia. Eles não estão entendendo nada. Porque eles tinham no coração de fazer algo, mas eles nunca tiveram força para executar. E o Senhor diz que aquilo que muitos queriam fazer, você agora está fazendo. Aleluia. Você está fazendo aquele que muitos diziam, um dia eu vou fazer, quando chegar o tempo de Deus, sem saber eles que o tempo de Deus já tinha chegado a tempo, e você entendeu o tempo de Deus. E o Senhor diz, eu vou te honrar, eu vou te fortalecer, eu vou fazer maravilhas nesses momentos, eu vou fazer maravilhas nesses momentos que as cestas básicas estiver sendo dada, a palavra, a conversa estiver rolando ali, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser tocadas, pessoas machucadas, pessoas duras de coração vão começar a ser transformadas. Aleluia, aleluia, aleluia. Um dia perguntaram para Jesus, Jesus, o que é a obra? Jesus falou, a obra de Deus é que creiam em mim e naquele que me enviou. Então, em todo lugar que você faz, alguém crê em Jesus e naquele que enviou, mesmo que você não tenha aberto a boca para pregar, você fez a obra. Você tem que entender isso, todos vocês que estão me ouvindo. Pai amado, abençoa as tuas filhas no dia de hoje.
Hoje falamos sobre como funciona o mundo espiritual. Rakadalabandarayataya. Rekedorobanakasiribitalabassiriaramaia. Eu quero pedir, meu Deus, sobre nós uma sabedoria para entendermos como funciona o mundo espiritual. Eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor nos dê graça para entender. Meu Deus, nos ajuda a entender como funciona o mundo espiritual. Como funciona. Para a gente cooperar com os anjos de Deus, cooperar com a manifestação da glória de Deus. Pai amado, eu oro por todos aqueles e aquelas que talvez estavam se sentindo um pouco assim acanhado, porque talvez se comparavam. Mas eu não faço tanto, eu não faço. Não, eles farão. Em nome de Jesus, Pai, que eles sejam liberados para fazer aquilo que é para eles fazerem. Eu abençoo, Pai amado, todas as tuas filhas e filhos, meu Deus, que eles tenham todo o poder e autoridade, porque está escrito que na cruz o Senhor tirou a arma do inimigo. O inimigo, ele ruge, mas ele não tem mais arma. Portanto, Pai amado, como a gente falou no início desse momento, Pai amado, se houve alguma área que a gente deu arma na mão do inimigo, talvez errando, talvez criticando, usando a nossa língua para o mal, ou em algum tipo de pecado, perdoa-nos hoje, Pai. Perdoa-nos hoje, Pai. Nos perdoa hoje de todo e qualquer erro, de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer coisa que dá lugar para as trevas. Nos perdoa hoje, cancela, libera o teu perdão, Pai, sobre as nossas vidas, libera, como disse Davi, me perdoa até daquilo que eu nem sei que eu fiz. Me perdoa até daquilo que eu nem sei. Davi orou, me limpa até daquilo que me é oculto, aquilo que eu não conheço. Deus está dizendo assim, faça essa oração. Deus, me limpa daquilo que me é oculto, aquilo que eu nem sei que eu me sujei naquilo. Diga, 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 porque Deus está te purificando, Deus está me purificando, Deus está nos purificando. Rakadaramandalakasiribitarabandalakasiribitarabaya. Ramandarakadalabandarakassuribicandalabacia. Aleluia, o Senhor está dizendo, chegou a hora de você mergulhar no mundo espiritual, chegou a hora de você entender os meus mistérios, os meus segredos, chegou a hora de você ver o invisível, chegou a hora de eu te levar para dimensões mais profundas. Eu vou colocar ordem na tua casa, no seu interior, na sua vida espiritual. Aleluia. Eu vou liberar todo tipo de armamento e você vai saber como usar cada arma que Deus vai te dar. Você não vai se embolar, diz o Senhor, não. Você não vai ficar despreparado, assustado com as armas, mas você vai usar cada arma com excelência, cada arma na hora certa, e você vai triunfar sobre o seu inimigo espiritual, e vitórias que há tempo estava travado, você vai começar a ver a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Rabachandarabataya, requederebetala bandaramacerebicanda labasúbia, ramandalacasai. Pai amado, eu também te peço, nos livra do orgulho, nos livra de todo e qualquer orgulho, porque o orgulho nos faz distrair para o mal, nos faz pensar que já sabemos tudo, nos faz pensar que a gente é maior que o outro, nos faz criticar os outros, colocar os outros lá embaixo e a gente lá em cima. Mas a verdadeira humildade, aleluia, vai quebrar todo o poder das trevas, porque esse foi o exemplo do nosso mestre, que sendo Deus, se humilhou, virou ser humano, viveu entre os homens e venceu, aleluia, aquilo que anjos não conseguiram na glória. Olha só essa frase do Senhor para a tua vida. Aquilo que anjos da glória, aquilo que Miguel não conseguiu, aquilo que Gabriel não conseguiu, aquilo que Serafim, Querubim não conseguiu, Jesus na cruz, desprezado, moído na cruz, sofrendo na cruz, ele desarmou, aleluia, ele desarmou os inimigos espirituais. E o Senhor te diz no dia de hoje, nem tudo é tão lógico como você imagina, hein? Nem tudo é como você imagina. Pode estar alguém num lugar simples, num lugar aparentemente sem glória, mas ali tendo vitória
vitórias assustadoras contra o mal. Por isso eu profetizo sobre a tua vida, seja no palácio, seja no deserto, seja na bonança, seja na dificuldade, em todo e qualquer lugar você fará diferença. Talvez você é um Daniel que está no palácio, talvez você é um João Batista que está no Jordão, num rio que não é bonito, um rio feio, mas o que ele fazia era bonito, aleluia. Não importa se o rio é feio, aleluia, não importa se o rio não é bonito, o negócio é o que está acontecendo. Não se engane com as aparências. Deus está te dizendo, não se engane com as aparências, não se engane com as palavras que as pessoas falam delas mesmas. Porque falar de si mesmo, qualquer um pode falar. A Bíblia diz, não seja a tua boca que te louva, mas deixe que os outros lábios te louvem. Aleluia. Receba sobre a tua vida. Receba sobre a tua vida. Receba sobre a tua vida agora. Rakadarabanda laka sobre kendelevesiria. Alabadalabanda laka sobre. Receba sobre a tua vida agora. Receba sobre a tua casa agora. Receba sobre a sua história agora. O poder do Espírito Santo seja livre e livre a muitos. Seja livre e livre a muitos. Ande liberto e liberte a muitos. Aleluia. Seja sábio e propague sabedoria para muitos. Seja alimentado e alimente a muitos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ramandarakadalabandarapatay. Ramandarabashorebikandarabatalabasobia. Receba, receba, receba sobre a tua vida, receba sobre a tua história. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai. Você vai fluir nos mistérios espirituais. Você não é pequena, você não é a menor. Aleluia. Deus vai virar a roda. Aleluia. Muita coisa vai ser invertida. Teve um homem que um dia ele viu no reino de Deus. Ele foi e viu as coisas espirituais. E aí uma voz disse para ele, sabe o quê? Aqui é tudo ao contrário. Aqueles que pensavam que eram grandes lá embaixo, aqui são pequenos. E aqueles que se achavam pequenos lá embaixo, aqui são grandes. Aleluia. Então, mesmo que você tenha algo grande, se faça pequeno. Isso é humildade. Humildade é ser grande, mas se fazer pequeno, para não assustar com aquilo que tem. Porque imagine um rico, meu Deus, olha a comparação que Deus está te dando. Imagine um rico, ele tem algo grande, mas se ele chegar na favela com um relógio, com isso, com aquilo, as pessoas vão se sentir mal, vão se sentir desprezada. Então, o rico que é humilde, porque o rico não tem nada de ruim, se ele for humilde, é bom. Glória a Deus pela riqueza, mas o rico que for humilde, ele faz o quê? Ele tira o colar, coloca um relógio normal, coloca uma roupa normal, e quando ele vai se apresentar num lugar que não tem tanta riqueza, ele sabe se apresentar com humildade para não assustar, para não deixar os outros se sentindo inferior. E isso é humildade, é você ter sabedoria, mas comunicar aquilo de uma maneira que você não se coloque em cima dos outros. Porque sempre que alguém se sente lá embaixo, ele não vai nos ouvir. Ele não vai conseguir ser transformado. Aleluia. Creia nisso. Receba isso. Amém. Aleluia. 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 Há tempo para tudo. Há tempo de colocar o relógio, de colocar isso, de colocar, mas há tempo de se despojar até daquilo que Deus te deu de bom e deixar um pouco de lado e ser mais simples para cada pessoa que você vai encontrar. Aleluia. Muitas vitórias espirituais você vai ter. Muitas vitórias espirituais você terá. Receba agora. Receba agora. Receba a saúde. Receba a saúde onde houver alguma enfermidade, onde houver alguma doença que estava lutando contra você, alguma pessoa da sua família ou contra você mesma. Seja curada em nome de Jesus.
seja curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde havia alguma perturbação espiritual, algo estranho, seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre de toda e qualquer opressão. E o passado fique lá atrás. Em nome de Jesus. Porque você, a partir de hoje, vai ter mais velocidade do que o passado. Parecia que o passado tentou te pegar de novo. Mas o Senhor diz, a partir de hoje eu te dou velocidade. Aleluia. E você vai correr. E o passado não vai te alcançar. Viva hoje intensamente e vá para o futuro que Deus preparou para a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Quem crê, dá um glória.